Então hoje tem mais clientes, consumidores do alto padrão do que a quantidade de produtos ofertados. A chance do cliente reduzir custos extras contratando esse profissional correto, integração com empresas sérias, tem uma série de vantagens fazendo isso. Antes de falar de qualquer produto, de qualquer serviço, você tem que falar da pessoa. O produto, o serviço, não tem vida, não tem demanda, não fala, não pensa. Talvez eu tenha que fazer uma linguagem diferente para essa geração que daqui a alguns anos estarão consumindo os nossos produtos, né? Sejam bem-vindos ao ElevaCast, eu sou Júnior Galvani, host do programa, e este é o programa que você aprende com quem faz sucesso no mercado, com quem tem muita história para contar. E hoje não vai ser diferente. Então, se você se inspira com histórias de empreendedorismo, já segue o nosso canal, toca no sininho aí para você não perder nenhuma dessas histórias. Hoje o nosso tema é muito bacana, que é o mercado de luxo. Nós vamos falar sobre imóveis e sobre casas de luxo com dois convidados muito especiais. Antes de começar, eu queria dizer que esse programa é um oferecimento da RGB Comunicação, agência de marketing digital, e produzido pela Fusion. Se você já pensou em produzir um podcast para sua empresa, conte com a Fusion, que eles têm todo esse sistema para levar, inclusive, dentro da sua empresa. Você pode fazer no estúdio da produtora, quanto levar dentro da sua empresa, e faz toda a diferença. Pessoal, hoje o nosso tema, como eu disse, é o mercado de alto padrão, e eu trouxe aqui nada mais nada menos que Danilo França, que é diretor-geral e broker da Remax e Redwi. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado. E Alex Garcia, que é diretor da Monte Alegre Gourmet, uma empresa que é referência em projetos personalizados de altíssimo padrão de refrigeração e conhecido aí por deixar as casas da região e do Brasil, não só aqui da região, as áreas de lazer mais bonitas de tudo que você pode ter aí, né? A gente vai ver muito caso aqui. Seja bem-vindo. Perfeito, obrigado pelo convite. É isso, um prazer, pessoal. Então, assim, ó, para começar, vou começar com o Alex aqui. Me conta, Alex, fala sobre você, como foi sua história até você chegar na Monte Alegre. É legal, é até interessante que esse ano, né, 2025, a empresa fez 46 anos, né, fundada pelos meus pais, e comecei desde próximo dos 10 ali, já frequentando a empresa, desde limpando uma peça, meus pais colocando ali para fazer pequenas coisas, mas que ao longo do tempo foram agregando, né? Desde almoxerifado, entregar uma peça, a ter esse controle realmente do almoxerifado, e foi crescendo na parte fabril, e depois chegando nos dias atuais aí na parte de vendas, né? Que neste caminho, claro, teve todos os estudos, faculdade, fiz aqui em O que Ribeirão. você fez? Eu fiz administração na FEA aqui. Legal. E fiz à noite, né? Trabalhava durante o dia também, TCC voltado também, muito para a parte de fabricação, né? Que é interessante que nesse curso muita gente vai para a área administrativa, financeira, e eu fui mais nessa área, né? Então era. Você foi para a área mais comercial. Mas, na verdade, mais fabril na época e comercial também, um pouco, né? Eu teve um braço disso. Então, foi muito enriquecedor também, né? Com os nossos colegas lá na faculdade. Mas dos 45, né, da sala, o único mais, assim, dessa parte, e um outro colega também, mas voltado para essa parte fabril Legal. foram poucas pessoas. Mas isso agregou bastante, e toda essa trajetória foi excelente, né, para aprender desde pequeno ali, desde várias etapas na empresa, né, desde fazer um curso no Senai de mecânico de refrigeração, acabei fazendo, então, para entender, né, todo o processo. Foi muito legal, e para chegar onde chegamos, né, com essas inovações e várias coisas que a gente vai contar aqui para vocês. Legal. Uma das coisas que a gente vê e eu vejo que não é coincidência, tá? Muito dos empresários que vêm aqui começaram muito cedo, criança, com influência de pais, com influência de outras pessoas que deram oportunidade para eles começarem brincando às vezes, né? Mas já com certas responsabilidades, e hoje a gente vê isso cada vez menos, né? Como foi você, Danilo? Ô, Júnior, então, eu comecei a atividade de trabalho aos 14 anos de office boy de uma imobiliária, né? Coincidentemente, hoje eu trabalho no mercado imobiliário, Sim. mas eu já entrei
de office boy numa Tá imobiliária. vendo? E com 14 anos, né, meio criança ali, meio aborrecente, né, aquela fase Mas já ali. tendo responsabilidade. Já ali assumindo a responsabilidade de trabalho, né, desde então. E aí eu já trabalhei em vários outros segmentos desde então, né. Eu sempre levei em paralelo o trabalho, a escola e a música, né, que eu também sou músico, então a minha vida toda eu compartilhei essas 3 atividades. E aí na parte da escola eu também estudei eu fiz a pós-graduação lá na USP, né, lá na Fundace, né. Nossa. A Fundace, eu me graduei em administração, fiz pós-graduação em administração, mas curiosamente falando, na escola, eh, é aquela formação lá mais voltada para um executivo, né, para você entrar numa corporação significativa, ter um plano de carreira. E nessa hora eu comecei a pensar um pouco sobre a meritocracia. E aí que eu escolhi o mercado imobiliário como opção principal de trabalho, pelo fato da meritocracia, aquilo Você que vê uma você faz, possibilidade. aquilo que você entrega, aquilo que você produz, né? Porque eu entrei na atividade de corretor de imóvel. É isso que eu queria saber. Você viu uma oportunidade de depender só de você ali pra... Isso, né? Tá. Ali eu tinha para decidir, né? Porque eu já trabalhava em empresas, né? Só que a meritocracia falou mais alto e as oportunidades no mercado imobiliário também. Aí eu fui ser corretor de imóveis, mesmo ali com pós-graduação e tudo, né? Entrei para esse mercado muito promissor e depois de lá não saí mais, me apaixonei pelo mercado e realmente a entrega pela meritocracia é diretamente proporcional. E cá estamos aí até hoje representando a marca número 1 mundial no mercado imobiliário, que vende um imóvel a cada 20 segundos, que a Remax opera em 123 países há 52 anos. Sensacional. E me conta os números da rede de vocês, a Rede Ui. Olha, a Rede Ui é uma É uma unidade, unidade é uma loja. franqueada. Nós temos aqui na nossa regional em Ribeirão 20 lojas, né, sendo 15 em Ribeirão e 5 nas cidades aqui no entorno, né. Somos quase 400 corretores hoje no time da Remax, né. E nós recebemos recentemente o prêmio de região do ano das 16 regiões da Remax no Brasil. Nós fomos contemplados pelos nossos resultados, né, e pela cultura organizacional também, a região do ano. Então isso nos deixou muito felizes. Nós somos a região com maior faturamento por loja e por corretores de todo o Brasil. Então a gente está assim sabendo usar Legal. essa ferramenta já da líder mundial em transações imobiliárias aqui na região de Ribeirão Preto. Você é a líder de uma empresa desse porte, com tamanho e expressão, parabéns, parabéns. É. Bom, eu queria saber agora de você, Alex, a Monte Alegre ela tem a linha comercial e a linha gourmet. Explica pra gente como essas duas áreas, a diferença dos públicos. Hoje a gente vai bater muito na gourmet, mas eu acho legal dar essa visão do que é a Monte Alegre para quem ainda não conhece ou conhece só uma parte. É interessante que assim, no início não tinha essa divisória, né? Porque era muito voltado mais para essa linha comercial, né? Comércios alimentícios, desde uma padaria, uma loja de conveniência, um açougue, padaria, né? Então, começou com isso, em 1979, e depois de alguns anos, o pessoal começou a querer o balcão refrigerado, né? Que essa palavra do balcão refrigerado é interessante, né? Que todo mundo lembra realmente daquela peça refrigerada embaixo de um balcão, só que tem aqueles trincos que não tem tanto acabamento. Então isso sempre foi da linha comercial. E aí o pessoal começou a pedir isso para residência. Então a hora que Aquela começou, porta de inox famosa. você vem lá aquele trinque. Então, Se não bater forte, não fecha. Barulho clássico daqui, ó. Só aquilo que faz aquele barulho, né? Pá! Aquele estralo gostoso de coisa gelada. cuidado pro dedo ali que senão pegava, né? Então, assim, e aí que aconteceu? Muitos designers, arquitetos, né,
chegava e falava, ó, eu queria mudar um pouquinho, porque assim, não cabe com a arquitetura, com o design dessa residência, onde ele está inserido. E a gente começou a ouvir bastante, né, esses profissionais, e a gente viu que tinha um mercado muito grande. Por quê? Porque muitas empresas de refrigeração, principalmente sob medida também, acabou ficando mesmo nessa linha, então não inovou nessa parte. E a hora que a gente começou a inovar nessa área, e a gente viu que tinha públicos diferentes. Realmente, esse público do alto padrão, que além daquele balcão refrigerado que queria que ele gelasse, que tinha aquela performance, mas queria essa performance profissional para dentro de uma residência. Só que com design diferenciado, tecnologias diferenciadas. Então, sim, hoje tem essa divisória na empresa dos produtos que são para a linha de comércios gastronômicos, que também fazemos sob medida para várias redes, várias empresas de alto padrão também nessa linha comercial, né, de comércios alimentícios, só que ele tem ali um apelo estético também, mas não é o mesmo de uma residência. Então, cada residência é única, tem um ambiente que ela está inserida, é único, então... Porque o acabamento, às vezes, numa padaria, num restaurante, ele é importante da mesma forma também, né? Ele é importante, talvez não determinante, né? Sim. Dependendo da onde você está inserido, tem muito essa questão do custo, né? Se é uma pessoa que está fazendo o primeiro investimento. Então, a gente tem algumas linhas que a gente representa outras empresas no Brasil, Entendi. também que fabricam em lote, que tem um custo mais em conta, para chegar também nesse nível e fazer essa personalização conosco. Mas a linha residencial é muito essa exclusividade. Então, se você tem uma parede daqui a aqui, vamos fazer essa ilha refrigerada, ou de uma parede a parede. Então, vamos dividir nessa parede por portas. Então, cada porta tem aquela medida correta para dar aquela estética, né? A gente tem toque, né? Então tem que ter alinhamento. Então isso é muito bom, porque na verdade isso chega, né, dos profissionais, e isso nos ajuda cada vez mais buscar, né, essa tecnologia, esses materiais novos, e teve essa divisão realmente. Não, bacana. A gente vai ver algumas imagens aqui de uns projetos da Monte Alegre, e eu acho que você matou, a palavra-chave é essa, né? Vocês conseguem transformar um ambiente numa casa, numa área de lazer de uma pessoa único, né? Que quando vocês projetam junto com o arquiteto para aquilo, fica um ambiente que você não vai ter em outro lugar, né? E é realmente diferenciado. Com o arquiteto, com o cliente, então participa muito e fala, quero uma adega, eu quero aquele garrafeiro, mas aqui embaixo esse outro, aquilo. A hora que você vê, realmente é muito difícil um projeto ser, né, igual ao outro, né? Legal. Cada cliente tem sua personalidade, suas características, seus usos, né? Que é muito desse alto padrão que não se diferencia, né, do Danilo também na linha do alto padrão de um imóvel nesse sentido, né? Legal. Ô Danilo, eu queria que você contasse pra gente, você falou que começou como na área de imóveis lá com os 14 anos, você sendo um office boy, se tornou corretor pela questão do mérito, mas eu queria entender como que foi a decisão por trazer a Remax aqui para a região. Como que foi esse processo? Ô Júnior, nós vivemos ali o boom imobiliário, né, que durou ali praticamente de 2008 até 2013, né, a expansão do crédito, várias cidades também viram as suas áreas construídas ali sendo dobradas e até triplicadas, né, porque foi um momento que se focou muito no desenvolvimento imobiliário. Então a gente estava vendendo muito bem e tal, estava tudo ok. Mas quando o Brasil começou ali para meados de 2013 para 14, com impeachment no Brasil, né, com aquela crise econômica, uma das maiores que já tiveram aqui no Brasil, vários mercados foram impactados e o mercado imobiliário também foi. E a gente começou a perder movimento, né? E nesse momento a gente começou a buscar uma coisa nova para se fazer, porque senão a gente ia continuar tendo os mesmos resultados que a gente não estava feliz com isso. A gente estava literalmente começando a quebrar o sistema ali, né? E nesse momento a gente conheceu ali a Remax, né? Uma empresa que já era líder mundial em transações imobiliárias.
E eu confesso para você que no primeiro momento eu falei, nossa, mas será e tal, mas nós resolvemos, né, acreditar, trouxemos a Remax aqui para Ribeirão Preto e, na verdade, nós acabamos nos surpreendendo com o resultado que a gente passou a ter, né. Veja bem, estávamos no mesmo mercado, com as mesmas pessoas, mas só pelo fato da gente trocar o jeito de trabalhar, herdar essa cultura norte-americana com o modelo de negócios da Remax, a gente já passa a ter Super validado. super validado, né, empresa que já tinha na época lá 45 anos de mercado, né. E aí nós começamos a ver os resultados aparecerem, né. E no Brasil já tinham muitas unidades? O Brasil na época Com tinha você. 110 unidades, porque a Remax chegou no Brasil em 2009 e nós entramos para a Remax ali no final de 2016, começamos a operar no começo de 2017, com 110 unidades. E hoje o Brasil conta com 600 Legal. unidades espalhadas aí por todo o território nacional, todos os estados, inclusive o Distrito Federal. Que bacana. Show de bola. Então, vamos entrar agora no mercado de alto padrão. E aqui, assim, a ideia foi justamente trazer essas duas visões, né? De quem deixa a casa diferenciada e de quem vende, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria que vocês falassem é como, né, vocês veem o crescimento do mercado de alto padrão em Ribeirão Preto. Para onde está indo, quais são os bairros que estão expandindo, é mais casas ou a gente tem a expansão também para apartamentos? O que você está vendo de tendência aqui para Ribeirão, Danilo? Ribeirão Preto é um polo muito significativo na questão do consumo do alto padrão, né? De imóvel, de carro, de aeronave, né? Então a cidade acaba comportando algumas regiões, uns condomínios, tanto horizontais quanto verticais, para entregar esse conceito aí do alto padrão. Então já tem vários condomínios de casa aí com essa chancela, né? Começar ali, se a gente olhar ali para a Vila do Golfe, né, os condomínios, IP branco, IP amarelo, roxo, rosa, tem essa chancela aí de alto padrão. Ali no Olhos d'Água ali também, os Guaporés, né, também tem o Buritis, Colina Verde, né, são vários condomínios ali que atendem esse público do alto padrão. Tem estoque de terreno ainda nesses condomínios ou isso já está muito O Júnior, restrito? Para entrar um tem que sair um, como que tá? Porque cara, os IPs ali eu sei que são bem disputados, né? acontecem alguns fenômenos, né, assim, a gente acompanha de uma valorização, da maior valorização no tempo de toda a cidade, acontece num desses condomínios, onde quem tem até um terreno já tem a encomenda dos vizinhos de compra. Entendi. Vamos dizer que você tem um terreno lá, o teu vizinho, ao dia que você vender, você me liga. Entendi. E aí você fala que vai vender, liga pro cara, ele paga aquele preço, né, um dos preços mais altos de Normalmente metro por quadrado. que você acha? Para ele não ter vizinho colado ou para expandir a casa, ou os dois? Os dois, né, tem pessoas, nesse nível socioeconômico cultural, né, que às vezes eles compram um terreno do lado só para não ter vizinho mesmo, né. Pra não ter Ou privacidade. também tem algum parente que quer morar ali juntamente com eles lá, que então são produtos cobiçados, né, produtos que têm um alto valor agregado e não tem muita oferta, né, porque a oferta que tem tá ali, são poucas unidades e já com encomendas Sim. do Acaba vizinho. circulando ali. Chega a ali ser dentro. muito interessante, muito interessante. Isso mostra a vocação de Ribeirão Preto para o alto padrão. Então hoje tem mais clientes, consumidores do alto padrão do que a quantidade de produtos ofertados. Entendi. Por isso que a expansão para o alto padrão, ela é muito, assim, é uma coisa que vai acontecer naturalmente, porque há esse público-alvo
aqui em Ribeirão Preto. E se a gente vê ali na própria região ali da Vila do Golfe, uns condomínios que estão sendo implantados ali na sequência da Vila do Golfe já estão com essa chancela ali de alto padrão, tanto para o estilo construtivo, né, o padrão de construção desse condomínio, quanto a ideia ali dos empreendedores, né, dos loteadores. Então, o Ribeirão tem realmente essa chancela aí. E quanto tempo tem esses condomínios aqui, os IPs, por exemplo? Você tem... Uns 15, 20 anos, né? Já tem tudo isso. Já tem 20 anos. Caramba. Então já deve estar, né, Alex, rolando. Não sei se você já pegou algum projeto desse tipo de fazer um redesign nas casas que já existem lá, né? Porque uma casa de 20 anos deve ter... Tem sim. Deve ter gente ali modernizando a casa. Modernizando, sim. Tem algumas casas novas sendo construídas nesses condomínios também ainda até hoje. E também as reformas, né, os novos projetos, né, trocar acabamento, né, tal, aquela coisa toda. Então, falando então de alto padrão, o Ricardo, eu vou pedir para você colocar para a gente aqui as obras aqui de Monte Alegre, para a gente entender o que é alto padrão, né? O que é uma casa? Isso é uma adega. Essa numa residência, né, no caso aí foi uma adega walk-in, né, para você ter o acesso interno, né, para você escolher seus rótulos. E neste caso esse cliente escolheu, né, a tonalidade da madeira, né. Bacana, pedra continuando na parede ali, né? Foi toda essa continuação por trás da pedra ali também tem o isolante térmico, né? Então foi um projeto que, assim, quando a gente vai para essa essência da refrigeração gourmet, né, de uma residência, dessa premium, a gente acaba entrando no início da obra, né? Bem, assim, se possível no projeto, porque realmente dali a gente tem que ter um dreno para essa adega, temos que ter toda a infraestrutura, né, para suportar ela, com a motorização onde vai dela fora, né, que é tipo um ar-condicionado split, mas não é um ar-condicionado, porque um ar-condicionado ele pode ressecar a rolha, ele não chega na temperatura ideal para você degustar o vinho. Então tem uma série de detalhes que isso acaba incorporando também com uma marcenaria ao lado. Então na parte da marmoraria que você acaba fechando bem no início, né, de uma obra de alto padrão dessas, nesse tipo. Então nesse caso, esse cliente escolheu a localização da porta, a profundidade, a parte da iluminação e também os garrafeiros, né, para quantas garrafas gostaria, Entendi. todos os detalhes. Então tudo isso foi feito sob medida para esse local. Que bacana. Dá pra- Vamos para a próxima foto. Antes era um móvel e virou um cômodo, né? Pois é. Os projetos personalizados, né, Alex? Interessantíssimo. É legal que, por exemplo, dessas. Essa mesma ou essa é outra, né? Essa é outra, com outro Tá. acabamento, né? Dá para ver na foto da direita. Também é walk-in. Essa também é walk-in, mas dá para perceber que ela teve uma integração com a marcenaria toda do living, né? Então, ao lado esquerdo da foto direita, ali ao lado esquerdo, dá Bar. para você perceber que tem um bar ali, embaixo do bar também tem portas refrigeradas, mas ela tá com a marcenaria na frente, não dá para perceber, né? Vamos falar assim, que ali tem uma refrigeração também, então dá para esconder essa parte de refrigeração, dá para mostrar. Então tem todo esse apelo estético e também dos tipos de garrafeiro, que nessa daí já foram outros tipos de garrafas, né? E com essa composição com as mesmas lâminas que a marcenaria que o cliente fechou. Então ele escolheu determinada empresa e ali forneceu essas lâminas até para nossa empresa fazer esse acabamento na frente e ter uma unidade, né? Entendi. Esse, no caso, tem até senha de acesso, Tem controle de fechadura eletrônica, controle de acesso também, né? acesso. Que tem algumas preciosidades ali dentro. Isso que eu ia dizer. Ô, Lex, o que é esse ambiente aqui? Ele tem alguma diferenciação aqui de temperatura? Ou não? Ou é impressão minha? Ou é do vidro? Não, dentro dessa adega tem uma temperatura só, Tá. né, para vinhos tintos, no caso, mas se quisesse colocar, por exemplo, alguma adega dentro de adega, dá pra gente colocar também. Os vinhos brancos. Vinho branco, espumante, rosé, então dá para fazer isso. Nesse caso foi uma inteira, sim, porque neste projeto em específico tinha um balcão refrigerado no gourmet, que uma das portas é justamente essa adega para dar o apoio ali da piscina, tudo que é chamativo, com uma champanhe, né, com um espumante. E normalmente que temperatura que fica aqui?
Nesse daí de 14 a 17, 14 a 18, uma adega para vinho tinto. Legal. Vamos ver mais aí? Pô, aqui já é a área do guerreiro. Aqui a gente pode perceber que em alguns projetos utiliza-se a refrigeração na ilha, e no caso essa ilha, né, que essa mesa, ela já foi um apoio, né, de convívio e deixou a parte traseira dessa bancada traseira com 2 tonalidades ali que separou a área de cocção da churrasqueira com uma área de apoio, né, decorativo também, que está refrigerado também. Aqui não O tá mais percebendo, interessante né? é que você olha assim, você não fala que é um balcão refrigerado, aí que tem uma geladeira aí sob medida, né? Parece que é um armário, né? Quando você fala assim, Ah lá. você Não, é... fala da sua idade, viu, Júnior? Hã? Porque não parece. Isso aí é da tua lembrança da infância, isso é diferente. Pois é, olha isso daí. Coisa é moderna, customizada, personalizada. Anterior. Aí você... Você Sensacional. volta naquela imagem que eu falei do balcão refrigerado que congelou na cabeça. Pois é, então, é justamente isso. É uma bancada refrigerada também, mas você vê que, por exemplo, com gavetas, né, a ergonomia de você pegar Gavetas refrigeradas cerveja. ali. Gaveta refrigerada, pode ser uma gaveta cervejeira, pode ser uma gaveta freezer. Olha isso. As temperaturas para determinar Todo o detalhe para circulação do ar ali também, né? Nos recortes da prateleira, né? Você vê que a foto da Utilização. esquerda usou mais ali para cerveja, que também tem portas ali para bebidas não alcoólicas, para alimentos, e essa daqui que ficou ao lado da churrasqueira que está aberta aqui, a da direita, que tem uma frente de uma Na madeira mais clara, né? uma laca ali, com puxador cava, ali colocou alguns sucos ali, mas essa área aí é justamente para você colocar a carne do churrasco, porque diferente de você colocar aquelas bandejas na parte superior ao lado da churrasqueira, que pode vir uma mosca, você pode ali estar deteriorando, então a carne também não tendo um apelo O dia estético. inteiro, ela fica o dia inteiro fora, né? Normalmente. Aqui você... Então, de acordo com as normas, você tem que, né, descongelar numa geladeira, no refrigerador e deixar ali. Então, poderia ser um freezer ou um refrigerador. Nesse caso, um refrigerador, que ele acondiciona as carnes e ela fica um churrasco separado da área também de bebidas ali, para você ter um fluxo também, uma pessoa não atrapalhar a outra. Então, tem todo esse raciocínio lógico para fazer esse projeto, né? E aí, todos os motores, independentes que eles são em bancadas, eles estão numa casa de máquina. Nesse projeto é 35 metros. É isso que eu ia te perguntar. Por conta de conforto acústico, então você tem que entrar mesmo, igual você falou, bem no começo do projeto, que essa tubulação é tudo por baixo, como que funciona normalmente? Imagina um raio-x naquele piso ali, vai estar passando por baixo ali, antes do contrapiso, na terra mesmo, tubulações de refrigeração até essa casa de máquinas, que aí faz com isso, conforto acústico. Você vai ouvir praticamente um barulho de um ventilador da refrigeração quando você abre só. Fechado você já não ouve, tem uma litragem maior, não tem grades de respiro, não gera a caloria. Ocupa o motor ali, né? Você tem área mais de bebidas ali, por exemplo, para colocar, porque o motor não já ali. E também essa parte que, assim, se você tem vários eletrodomésticos, a refrigeração é retirar a caloria de algum local. Retira a caloria de dentro e joga para fora. Ou tem vários equipamentos, essa área costuma ficar mais aquecida, um pouco mais quente aí. Você tem que, de repente, compensar no ar-condicionado, fazer um projeto de ar-condicionado maior, gastar mais energia. Então, isso é muito bem pensado, que é uma coisa que é com orgulho nacional do brasileiro, né? A gente pode ver desses projetos para residências de alto padrão, quando você pega algumas residências até na Europa, Estados Unidos, acaba utilizando o motor na própria peça, aquele motor pronto naquela modulação. Então aqui é uma alfaiataria, né, da refrigeração, e com um motor externo. Então o produto, a hora que a gente mostra para os gringos lá, eles, nossa, você faz dessa maneira? Made in Brasil. Sensacional. Ô Danilo, e vender uma casa dessa com a área uau dessa aí é mais fácil, né? Ô Júnior, faz total diferença ter um estilo de acabamento customizado, né? Com todos esses equipamentos aí que o Alex traz para as residências, porque isso torna a experiência da casa mais agradável, tanto na utilização do dia a dia, quanto a percepção visual também, né? Então, na hora que nós entramos numa casa dessa aí, a gente sente que tem um conjunto de equipamentos desses, né?
que são muito bem planejados ali arquitetonicamente falando, os acabamentos bonitos, gera uma sensação tanto em nós profissionais, né, de prazer, né, quanto nos potenciais compradores que vão visitar um imóvel desse que já conseguem imaginar eles na utilização, na experiência e trazendo para a família, para amigos, né? Então isso realmente encanta nos projetos demais. A gente percebe e acaba valorizando ali o imóvel, né? Essa casa, pelo jeito, ela em um dos IPs, certo? Na outra foto anterior, para você perceber o campo de golfe lá no fundo, né? lá no fundo. Ah, animal. Aí, ó. Sensacional. Agora vamos, olha aí, ó. Essa aí é a hora que o cara entra, essa naja congelada aí, já... Já dá até sede, né? Você tava me explicando aqui antes do programa que o fato dela estar congelada não muda nada a temperatura, é só A estética. estética. Então, assim, ela tem um motor extra, né? Só para congelar realmente a naja, a torre naja, que pode ser outro tipo de torres. Aham. A mais utilizada em residências é essa daí, tanto com uma via, um tipo de chope, dois, mas ela congelada realmente é para mostrar aquele gelo e salivar. E é tão importante esse contexto assim desses kits, né, de equipamentos de refrigeração, que todo plano de marketing de casas que tem um equipamento desse, uma naja dessa, você vai ver uma única foto só da naja ali no plano de marketing do imóvel inteiro, né? Então é uma questão muito valorizada. O que hoje não pode faltar numa casa de alto padrão? Ô Júnior, Tipo assim, quer obrigação. cara, hoje a automação ali do contexto como um todo, né? Todos querem ali, de repente, tá falando assim, ó, eu vou entrar na minha casa daqui meia hora e tá um dia de, vamos dizer, 36, 37 graus, que em Ribeirão às vezes acontece, e ele já dá 2 cliques ali e já começa a refrigerar a casa dele, mas na hora que ele entrar já tá num clima mais agradável, né? E, e esses equipamentos, né, que vão trazer um conforto, igual você estava falando, né? Na hora de você fazer um churrasco. Se você tem uma programação de equipamentos que você vai deixar a carne ali descongelando, escondida, que ela não vai ficar já em cima ali do balcão, todo mundo vai estar passando, vai ver que aquela carne está sendo descongelada, não, cara, tá guardada, né? Então esses detalhes dos equipamentos, da automação, que vão trazer uma experiência ali mais gostosa na utilização do imóvel, é o que o cliente ali de alto padrão Hoje, mais fotovoltaico, valoriza. que é... Isso aí vamos dizer que não pode não ter, né? Porque é um contexto moderno, né? De economia de energia, de sustentabilidade. Sistema de, por exemplo, de chuveiro com boiler, com você ter mais pressão de água. Sim. Hoje aqui, você não vai ver chuveiro elétrico praticamente numa casa de alto padrão, né? Ou então você vai ter um ali, porque mas é tipo salva, né? Backup. É um backup, né? Tá. Não é ele ali a utilização normal ali do dia a dia, mas como backup mesmo. Mas tá muito legal a tecnologia, os equipamentos customizando ali, ó, as residências, né? Aqui, Alex, já é um móvel, né? Até esse daí é uma participação na Casa Cor, que a gente participa todos os anos, né? Isso é muito importante, né? Até para divulgação do trabalho. Isso daí realmente foi um móvel, né? Uma mesa bar, que a gente chama, que pode ser uma cervejeira, um frigobar. Foi escolhida essa tonalidade aí, mas tem 200 opções de cores, né? Para combinar com a sala, com o local, né? Ali era um par de apoio. Esse daí já é um home theater, que ela foi usada como uma mesa de centro, né? E ali pode colocar ali até uns 60 long necks, que eu acho que dá pra ver um joguinho ali dos amigos, né? Depende do amigo também. Tamanho da sala, né? Foi no contexto, né? Mas é legal, um produto de design único, né? Exclusivo.
tem algumas coisas do mercado, o pessoal fica me mandando de vez em quando, algumas da China, de plástico, tudo, que é daquele tamanho só, que não gela uma cerveja, né? Porque gelar cerveja igual um brasileiro é só brasileiro, né? E tem. Então, assim, tem algumas possibilidades, mas ali também temos a tecnologia de carregador por indução, você coloca o celular ali em cima em determinado local e já carrega, tem USB. É um produto bem inovador, pode ser conectado via internet também, então é o único exclusivo nosso e sai bastante. Ó, com essa visão que a gente teve já deu para a galera que não tem acesso a isso a conseguir entender o que a gente está falando quando a gente fala de alto padrão, né? Vamos dizer assim, esse nível de conforto, esse nível de acabamento, e aqui eu queria entrar onde eu quero aprender muito com vocês, né? Que é como trabalhar um cliente deste nível, né? O que a gente tem que ter de cuidado ao atender um cliente que tem esse nível de exigência, né? Então a gente já conseguiu ver o nível de exigência que essas pessoas têm pelo que elas têm nas casas delas, né? O que você me fala? Como que é abordar, como é chegar nesse público, como que é lidar com esse público? Ô Júnior, primeiramente é tentar entender e se conectar com esse público na questão dos valores, dos princípios, o que ele já valoriza ali por natureza, tentar medir o nível de conhecimento que ele tem para alcançar aquilo que ele deseja. Muitas vezes eles já vêm com algumas ideias prontas do que eles querem, mas também há a consultoria ali do profissional de entender a demanda dele e propor, né, ali o que é que vai servi-lo, né? Tanto na questão ali do imóvel, quanto alguma coisa que pode trazer para ele um conforto ou uma exigência, mas a habilidade mesmo está nessa conexão com ele. Entendi. Dele entender que você quer legitimamente resolver o que é importante para ele, né? Sair daquela figura do vendedor que quer vender o seu produto ou o seu serviço e fala só dele mesmo, né? Não, meu produto é demais, meu produto é bom, não sei, mas não. O produto só vai ser bom para alguém se aquela pessoa estiver precisando, porque o seu produto pode ser muito bom. Se a pessoa não estiver precisando, não faz sentido. Então, abrir esse canal para o cliente sentir o nível profissional que você tem, que você está interessado no sucesso dele, é condição sine qua non ali para você abrir um canal de comunicação com esse público de alto padrão. E também, eu percebo que a grande maioria desses clientes, eles são mais diretos, né? Eles não querem ali ficar dando voltas ali e tal, né? Porque geralmente o tempo dele também é meio escasso, né? Então aquele profissional direto, confiante, treinado, que consegue se conectar ali com o cliente, vai ter ali uma chance de sucesso muito maior ao atendê-lo. Entendi. Eu acho que a primeira coisa que você tem que passar é que você entende do mundo dele, mesmo às vezes você não estando no mundo dele, Antes né? de falar de qualquer produto, de qualquer serviço, você tem que falar da pessoa. Porque o produto, o serviço, não tem vida, não tem demanda, não fala, não pensa, né? Alguém está tentando, através do produto ou através de um serviço, alcançar um objetivo ou resolver um problema. Então, você só pode falar de produto e serviço depois que você entendeu a demanda de alguém, o objetivo ou o problema que ele quer resolver. Então, eu acho que a mágica está nesse fator aí. Ô Danilo, e assim, a gente entende que o mercado existe algumas métricas, né, de valor, né, métricas por metro, métricas por tamanho de terreno, de área construída, isso, por região, por setores, mas o quanto a qualidade do projeto, do design, do acabamento faz isso oscilar dentro de uma mesma região, por exemplo. Quanto que um metro quadrado, num mesmo condomínio, por exemplo, pode oscilar com base na qualidade do projeto do imóvel? Tem essa variável, né, que é aquela parte ali do intangível, porque o tijolo pode ser o mesmo, né, o material ali do acabamento pode ser o mesmo, mas a planta, a utilização ali do imóvel, né, ele pode ser bem diferente, né. Sim.
E isso acaba causando aquela sensação de agradabilidade, né? E a gente conversa muito lá na imobiliária sobre isso, né? Quando os corretores vão visitar alguns imóveis ali de alto padrão e vêm conversar comigo, a primeira pergunta que eu faço: e aí? A hora que você entrou lá, dá aquela, nossa, que bacana, Você sabe ou que vai vender como é que rápido. foi essa sensação? A sensação foi pequena, média ou grande? Então a gente tenta medir esse lado intangível, Aham, porque isso acontece, esse efeito acontece com quem vai comprar também. sim. Se o imóvel ele é capaz de emocionar demais, né? Ali você tem um alto índice de aceitação e a probabilidade de venda aumenta e o preço também acompanha. Legal. Então a gente tenta medir bem essa questão aí de um projeto e de outro, né? A agradabilidade na funcionalidade dele do dia a dia, na beleza visual, arquitetônica e de utilização dos espaços, tem total influência ali no preço final ali do imóvel. Bacana. Alex, lá na Monte Alegre a gente tem, como a gente disse, uma área mais profissional e uma área mais voltada para o público de alto padrão. Como que você vê a diferença nesse atendimento? É claro que a gente tem que atender bem todo mundo, mas existe uma diferença nesse atendimento que você possa explicitar aí pra gente? Existe até no nível da pessoa te procurar ali, até as mensagens que entra em contato, um lead, é diferente. A gente percebe até assim que, independente da faixa de renda ou até das duas localidades, a gente vê que tem muitos clientes hoje em dia que eles têm o conhecimento. Então, tem muita gente que chega lá na nossa unidade lá da Avenida Dom Pedro, que ele quer, de repente, um carrinho de churros. É uma pessoa muito simples que ele quer aquilo ali para ele. Só que ele, mesmo assim, ele já foi lá, ele já pesquisou quais as marcas que tem no mercado, qual que é a dificuldade, chega. Então, a gente também tem que ter um atendimento para identificar essa realmente o que ele quer com aquilo, onde ele vai atender. Então, essa venda consultiva acontece em ambas as empresas, em ambas as faixas etárias. Mas são públicos diferentes, que procuram coisas diferentes, que requerem um atendimento diferente. Então, assim, se a gente chegar, por exemplo, no pátio da outra loja que tem alguns produtos seminovos, eu não preciso ter um ar-condicionado nesse pátio, porque isso não vai fazer diferença naquele momento que aquela pessoa foi rapidamente escolher um produto que ele precisa pronta entrega ali. Diferente de um alto padrão, que a gente tem a experiência aqui no showroom, perto do Ribeirão Shopping, tem um outro também lá na Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, que aí você tem já uma experiência diferente. Então, você chega no local, desde um atendimento assim, todos cordiais, mas diferente o jeito de um de outro, né, das unidades. Então, voltando para esse alto padrão que eu estava falando, então, assim, desde uma água servida, o jeito de se falar, uniformes. Então, assim, a gente tem um certo padrão para ficar no nível desse atendimento. Então, várias pessoas chegam também com o mesmo conhecimento, e é aquilo lá, ouvir a pessoa, entender as necessidades, igual o Danilo falou, e o nosso produto ali, como eu tenho vários produtos, é a experiência de você ver vários acabamentos. Você abrir uma gaveta cervejeira, pegar uma cerveja e querer tomar ela ali, não só sentir na mão, mas nossa, essa cerveja realmente é gelada. Eu vou abrir aqui várias vezes, ela vai durar na minha festa, que eu uso essa cervejeira só no sábado à tarde, 2 vezes por mês. Então, assim, a pessoa entender essa Tem que experiência estar perfeito naquele momento. tem que estar perfeito. Então tem o chopp lá engatado, a chopeira tá ligada com aquele gelinho que a gente falou, a adega também. Então, essa experiência ajuda muito. Por mais que a gente tenha indicação, né? Tem a parte de, vamos falar assim, de 46 anos, que pesa bastante, que é muito bom, ajuda muito, com certeza. Mas você fazendo essa experiência para o alto padrão, ela é muito importante. Ó, você falou desse negócio de experiência, só para dar Claro. um adendo aqui, cara. Uma vez eu me lembro que eu estava negociando um imóvel, né? Então, o comprador já era a terceira vez que ele ia na casa, aí ele foi na casa e a proposta estava difícil de fechar, né? E era um sábado, Alex,
E aí o vendedor falou assim, cara, vamos acabar de conversar, vamos lá em casa que nós estamos fazendo um churrasco e a gente entra numa casa que tem todos, assim, a maioria desses equipamentos que você vende tinha na casa. E aí começou a turma ali a confraternizar ali na casa, estavam os amigos e os parentes, né, dessa família. E ele chamou também os compradores para irem lá na casa. E Na casa que estava à venda. não, a casa que estava à venda era no mesmo condomínio que esse vendedor morava. Entendi. Ele tinha construído uma casa para vender e ele morava nesse mesmo condomínio. Entendi. Então nós fomos até a casa dele ali pós-visita e já estava numa negociação que estava difícil ali fazer os acertos. E aí, cara, eu fiquei ali de corretor, né? Eu ia ali, conversava com o vendedor, ia ali, conversava com o comprador. E à medida que foi ali passando em meio a esses brinquedos de adultos, né? Vamos chamar assim. Chegou uma determinada hora, cara, que ali aí eu consegui fechar o negócio. Porque o ambiente proporcionado ali de integração familiar, que acabou integrando ali com o cliente, eu ali de profissional ali no meio do negócio, no toma lá da cá, eu vejo que isso ajudou a gente a fechar o negócio, porque criou um clima de confraternização e aproximação entre as partes, gerado através desses ambientes que você constrói dentro das casas, né? Legal. Então, ajuda até nessas horas, né? Ô Danilo, agora você falou uma coisa que me veio um insight de algo que é muito importante também, que é a questão do acesso, né? Então, eu acredito que na sua área, você frequentar os mesmos ambientes, né? De repente, participar de um clube que esse público faz seu esporte, né? Conhecer as mesmas pessoas, circular nisso é muito importante também, né? Também. Para atingir, para conseguir acesso a essas pessoas, né? Se você convive ali nos ambientes que o público convive, você provavelmente vai estar utilizando a mesma linguagem, a mesma roupa, os mesmos carros, os mesmos ambientes, né? Isso também é um canal ali que gera conexão Vou te ali, dar um com exemplo. certeza. A gente trabalha muito aqui com médicos, né? Certo. E tem uma clínica, né? Que eu conheço um desses médicos dessa clínica há muitos anos, mas muitos anos mesmo. Eu tô falando aí de uns 30 anos, pelo menos, né? E nunca se tocou nesse assunto de eu atender meu amigo também, né? Aquela coisa, você não vai ficar nunca forçando a barra ou tomando vantagem disso. Mas o que acontece? Um médico que é cliente nosso começou a fazer um trabalho diferenciado, inclusive com a Fusion, em produções de vídeo e tal. E esse cara falou, adorei, quem tá fazendo pra você? Aí ele falou, é o Júnior lá da RGB, conversa com ele. Pô, eu conheço ele. Amigo meu. Você vê que é quando você tá nesses ambientes que um referencia o outro, é a forma mais, né? Tipo, se eu vou numa casa que eu fico apaixonado pelo que você fez, eu falo, quem fez que eu quero isso na minha casa? Então esse efeito multiplicação acontece bastante. Acontece. Não, legal. Vamos lá. Eu queria que vocês me falassem o que você está vendo, Alex, que está vindo de novidade nessa área de refrigeração, nessa área desses brinquedos de adulto aqui, como o Danilo muito bem colocou. O que você está vendo para esse mercado de novidade aqui para o futuro? A gente vê que muito hoje fala, né, da inteligência artificial em vários sentidos, e são coisas que desde de utilizar na fábrica, em vendas, então hoje está muito em alta, né? Mas em questão de equipamentos, realmente entender quais são as tendências que tem do design, o que, por exemplo, os gases refrigerantes que a gente utiliza, quais são os mais ecológicos. Então isso tem mudado demais, por mais que
tem alguns protocolos que você possa usar tal gás até tal data, a gente já vai lá, antecipa isso. Por exemplo, o nosso produto ele é conectado via internet, né? Tem um módulo desse que é bem interessante, que conseguimos até fazer um monitoramento em dias da semana, como que foi o dia anterior, num gráfico, para ver se, por exemplo, deixou uma porta aberta de um equipamento, ou se aconteceu um raio na residência dele no estado de Goiás, e por ali online a gente contacta um técnico credenciado nosso lá, porque atendemos nível Brasil, e fazer esse atendimento. Então, hoje em dia, né, o tempo, a comodidade, isso a gente tem que ficar muito atento, né? Porque a gente vê, por exemplo, que a turma mais nova também tá consumindo menos bebida alcoólica, mas não que a gente vai deixar de vender mais. De repente eu deixo de vender uma cervejeira para vender um frigobar, que vai precisar também de ter o armazenamento desses alimentos. Talvez eu tenha que fazer uma linguagem diferente para essa geração que daqui a alguns anos estarão consumindo os nossos produtos, né? Então a gente tem que fazer uma análise de mercado, desde tecnologia, consumo, e materiais empregados, que utilizam uma máquina de gelo desde que utiliza menos água, né, para formar-se o gelo, um isolante térmico que dura mais ali na parte da energia, independente se tem fotovoltaico ou não, mas isso tudo tem que ser pensado. Então, na questão de produto em si, que é o nosso forte, né, da fábrica, a gente está muito antenado a isso, porque tem a nossa pesquisa e desenvolvimento interno, temos laboratórios internos, né, da nossa empresa, engenharia, arquitetura, e o que é legal, que eu já falei, né, do Made in Brasil, mas é que a gente fala assim, realmente, estamos aqui, né, então tem vários produtos atacando, entre aspas, a gente da China, até chineses falando para a gente produzir esse produto lá fora, Tá. que, convenhamos, tem um custo muito, assim, desafiador para a gente manter o que tem, e tentador para ir para essa linha. Mas o legado que meu pai sempre trouxe vamos fazer toda a nossa fábrica aqui, fomentar a nossa região, nosso país. Então é um produto diferenciado que eu considero, né? Eu falo para todo mundo, somos alfaiate da refrigeração. Aí tem. Então é muito legal neste quesito a gente ter esse DNA, que a gente faz isso, somos referências no mercado. E estamos aqui em Ribeirão Preto, né? Mas é você de São Paulo? Muita gente pergunta, não pelo sotaque, né? Pelo sotaque já dá para saber se Fecha a porta. fala um porta ali, mas quando você tá lá, a gente tem um showroom lá, tudo, o pessoal, nossa, e a fábrica aqui perto? Não, em Ribeirão Preto, nascemos lá, tudo. Nossa, de lá que você trouxe as tecnologias? O O mundo lugar mais quente do Brasil, se a gente não souber refrigerar, né? isso que é fácil bom, fazer. o pessoal de Cuiabá que compra da Pois gente fala, é, nossa, tá o lá produto também. dá certo aqui. Fala, aqui ainda é mais quente, só que a gente tem um laboratório em Ribeirão Preto que... E legal, o pessoal também faz as comparativas, né? Porque lá é a capital do chopp também, fala, Pois tem é. isso também. Isso, tudo aqui. Isso ajudou. Alex, uma coisa que a gente já, em outras conversas já tivemos, que um dos diferenciais de vocês é que um dos públicos mais influenciadores, se não o mais influenciador para aquisição de um equipamento desse, além do que você me falou, né, que tem algumas pessoas que nem são, por exemplo, tomadoras de vinho ou conhecedoras de vinho, mas tem uma adega para valorizar o imóvel, porque sabe que naquele padrão vai ficar mais fácil de vender depois, mas tem esse público que são os arquitetos, né? E na Monte Alegre você tem arquitetos e técnicos para conversar com esse público. Mais de uma... Não, vamos dizer assim, quando você está conversando lá com o proprietário é uma coisa, você está falando do benefício do produto, do chopp que vai estar sempre gelado, que ele não vai ter esse problema, que se você esquecer a porta aberta, você vai ter um monitoramento que vai te avisar. E a conversa já com o arquiteto é uma questão muito mais de um parceiro técnico na execução, né? Isso é bem interessante essa pergunta, porque assim, várias empresas acabam fazendo esse atendimento de premium, tudo com o cliente. E quem está ali depois? Tem uma equipe depois, tem os engenheiros, desde um mestre de obra, o arquiteto em si, um designer. Então,
para conversar com essa equipe, você tem que ter uma outra interna, realmente, que fala a mesma língua e que fazem os mesmos projetos, né? Uhum. Então, na nossa empresa, a gente tem softwares que faz toda a parte em CAD, para conversar com a obra, pegar esse projeto inicial, a gente vai lá, desenha em cima dele, que foi projetado pela engenharia e arquitetura, devolve para fazer uma compatibilização. Isso facilita muito, porque tem muitas empresas que vendem o produto e falam, é esse daqui, lê esse manual, não. Então tem essa visita técnica, essa passagem de tubulação dessa frigorígena, a refrigeração com motor externo, a nossa equipe faz junto com a engenharia, independente da localização que eu falei do Brasil. Então temos engenheiros e arquitetos conversando para fazer essa compatibilização do projeto e depois tem uma aprovação ainda do projeto executivo que vai para nossa fábrica e já trabalha em outros softwares que eles são mais BIM, né? Então ele tem uma linguagem ali 3D para mostrar desde o parafuso tanto que ele simula o tanto que ele vai entrar, se vai ter rosca para isso, se vai atingir aquela temperatura. Então, o trabalho aí, ele é muito além, né, do que de repente uma empresa que vai, eu vou colocar um motor aqui e gelar ali. Não, vai muito além. Então, nessa parte com a pessoal da arquitetura em si, quando esse pessoal chega até a gente, eles são fundamentais, porque eles chegam com o cliente, eles já sabem do nosso trabalho. Quem não conhece ainda, acaba entendendo o que é esse trabalho que a Monte Alegre faz junto, então dá muita segurança para ele fechar com a gente, porque a gente vai dar um apoio necessário para tudo também dar certo na obra. Então, se várias empresas vão fazer dessa maneira, a chance do cliente reduzir custos extras depois que não foi planejado, contratando esse profissional correto, vamos falar assim, toda essa integração com empresas sérias, e isso a tendência de redução de custo. A casa, o imóvel fica mais em conta, o cronograma cumpre-se mais rápido, então tem uma série de vantagens fazendo isso. E temos muitos arquitetos assim, parceiros, designers, engenheiros que confiam na marca e indicam para outros arquitetos também, concorrentes, enfim, ou não, ou parceiros e amigos, porque isso realmente dá uma segurança até do cliente ligar para o arquiteto depois que entrega, ele liga, olha, a cervejeira, a adega que você me indicou não tá legal, não consigo falar com o pessoal. Então, quer dizer, isso já dá uma segurança para o arquiteto que assim, não, mas a Monte Alegre tem um monitoramento, eles estão ali em cima, vão dar esse apoio. Então é desde o início, lá no projeto, ao pós-venda, não pode... Até porque o arquiteto também é um público que é muito referenciado, né? Sim. Então, um problema que você evita, às vezes, por um conhecimento técnico que é da sua parte, que você alerta ele, evita muita dor de cabeça. E quando a gente fala de conforto térmico, a gente sabe, uma posição que você coloca qualquer móvel ali, o sol, por exemplo, às vezes detona, né? Você fala assim, ó, eu gosto de happy hour, beleza. Aqui onde você vai pôr a sua chopeira, tá o sol do fim do dia aqui, vamos, né? Não vai. É claro que o arquiteto... né? É claro que nesse caso o arquiteto vai ter toda a noção, né? Mas só um exemplo de como esses cuidados têm que acontecer, porque às vezes a planta aceita tudo, né? Mas a hora que você pega aquela planta, gira, faz toda a diferença, só da posição, né? Se o arquiteto chegar pra gente no início, tô vendo essa residência, tô analisando alguns terrenos, esse daqui eu tô vendo que o sol vai ficar muito legal para piscina em determinados horários, mas ali naquela posição que eu estava vendo, coloca aqui do lado de cá essa naja congelado aqui, ó, se aqui vai pegar o sol da tarde, não vai congelar. Olha, o ar-condicionado que você colocou com o vento que você vai cair nessa torneira naja, também não vai congelar. Olha, nessa sua adega tá tendo uma insolação que não é legal. Então, tudo isso, se nascer ali desde o projeto, e também é muito legal que designers e arquitetos são muito bem-vindos lá, porque com eles que a gente chegou nesse padrão dessa disruptura eles estão sendo gerado, né? com todos esses aí. Então, de vira e mexe. Alex, você faz, Monte Alegre, né? Você faz isso, você faz aquilo. A gente gosta de ouvir, de conversar com os nossos engenheiros e arquitetos também internos, porque é um desafio. Eu quero refrigerar aquele imóvel assim acessado. Vamos juntos, que a gente tem muita coisa que dá para fazer, são desafios e tem muitos profissionais no mercado excelentes, todo mundo ouvindo também, isso é muito bom.
que muitos arquitetos, alguns no passado falavam assim numa linha, não é isso que eu quero, ponto final. Hoje em dia acho que mudou muito isso, o pessoal ouve muito a gente que tem essa expertise nessa área, então o arquiteto tendo a expertise na área dele e vendo as micro áreas que tem e juntando tudo isso, o aberto, o projeto dele vai ficar bem melhor também. Show de bola. Bom, vamos ver um pouquinho mais de casa aí, vamos ver de projeto, né, dona? Bom, Mais um já uma da adega Casa com Cor. diferencial de temperatura aí no caso? Temos 3 equipamentos, né? A gente deixou 2 abertos ali só para mostrar a questão de capacidades, enfim. Esse daí é um vidro refletivo que hoje em dia está muito alta. Quando você quer, por exemplo, no alto padrão, você tem uma cervejeira com vidro incolor, se você não tiver tudo organizado lá ou tiver faltando produto, o seu vizinho, a sua visita, né? O pessoal vai ver e isso vai te incomodar também, porque você parecendo que tá num bar e tá faltando alguma coisa. Esse vidro refletivo, por mais que o LED está aceso aí, quando você desliga o LED, você tem uma privacidade, ele vira um espelho. Ah, que legal. E isso é alto padrão. E isso quem inventou foi também a Monte Alegre. Então, são os Sensacional. pioneiros nesse Pois é, um produto. detalhe, né? Realmente, você chegar lá, ter 2 garrafinhas ali, fica um negócio parece... Não tá O farto que a tá coisa. acontecendo, né? Nesse daí, por exemplo, igual a gente estava mostrando no outro, que tem essa grade inferior, muito utilizado em apartamentos, são esses produtos plug and play que você só pluga na tomada e você tá pronto. Então tem que deixar tudo um nicho ali para ele respirar. A gente entra também no início com o arquiteto, mas aí eu tenho um módulo duplo que você não tem uma grade única, você não precisa separar as duas, sendo que a da esquerda você tá vendo que teve esse cuidado que você quase nem vê a cerveja que tá ali, mesmo até com o LED aceso. Da esquerda é uma cervejeira, da direita é uma adega Que é também. um apartamento. É um apartamento. Ele ficou muito legal. Ficou muito legal essas garrafas suspensas. É uma varanda. É uma varanda. Nesse daí tem 2 varandas que você mostra essa parte e próximo à churrasqueira tem um outro. Então nesse daí foi no living dele e na varanda ali em si já tem as gavetas para as carnes, já tem outra cervejeira com outro tipo de acabamento. Então ficou bem legal também. Vamos lá. Aqui é esse mesmo local, né? Ou não? Esse daí já era o outro da Casa Cor, que tem alguns detalhes da adega, você pode escolher uma temperatura em uma adega, outra em outra, o qualitativo, né, que de uma adega, que uma padrão que você acaba comprando, ele tem uma altura entre as prateleiras que dependendo da garrafa que você gosta de tomar, ele não vai caber, então dá pra gente fazer na altura desejada. Só gosta das Magnum aí, tem que dar um trabalho aí pra adega, hein? Pode colocar, depende muito, né? Só Então, projetar, né? É, Por isso que é importante entender o que o cliente gosta, né? Para ele poder usar de acordo com a necessidade dele. desde a tonalidade, né, da frente ali dos garrafeiros, esse projeto num parceiro nosso, né, que é aqui em Ribeirão Preto também, legal em esses Campinas detalhes também. que fica da prateleira. Você viu que o móvel Fica inteiro bonito, né? Fica bonito um projeto O desse. móvel inteiro é a mesma textura, né? a fabricante nos forneceu, né, todo esse acabamento nessas folhas e dá para perceber que até o mesmo puxador, né, é um puxador exclusivo nesse caso da Florence, foi feito toda essa réplica para ficar à altura da porta também no móvel ao lado. Aqui na esquerda o móvel e aqui o equipamento exatamente igual, né? Ter essa continuidade, né, que é muito legal. Até a parte de respiro embaixo, você vê que a porta ela desceu um pouco mais para tampar um pouco. Então são mínimos detalhes, né, que fazem a diferença. Então esse produto era um produto que não poderia colocar o motor externo, né, daquela instalação split que a gente falava, mas que ficou perfeito com um ruído aceitável, né, bem silencioso para um ambiente adega. Vamos lá, vamos. Esse aqui é Casa Cor também, né? Esse também. A gente é muita referência em Casa Cor, então eu trouxe alguns aí só para mostrar também que tanto participamos já aqui de Ribeirão Preto, Tocantins, São Paulo, Curitiba. Olha que formato interessante esse das garrafas. Essa adega foi mais qualitativa, não quantitativa, né? Então era mais para mostrar que as garrafas aí estão presas pelo gargalo, que você consegue visualizar todos os rótulos dela e ela parece que ela tá flutuando, né? Bem diferente, legal. Diferente, interessante. O LED ali era colorido, diferente do lado da cervejeira, né? Que ali
você tinha toda uma peça em aço inox e teve esse trabalho de fazer esse design da grade inferior, então a porta sendo maior, então tem toda essa personalização que fica muito interessante, desde gavetas, eu quero com um puxador externo, quero colocar o meu puxador do móvel, quero ser uma gaveta freezer, uma cervejeira, igual eu falei, então você pode escolher, né, essa temperatura de aço inox, o acabamento. Essa obra até interessante, tem 3 fotos aí, dá pra perceber? Aham. Da esquerda ali, tem um vaso ali à esquerda, dá pra perceber. Você tem 2 portas ali que, vamos falar assim, todas as portas ali, todas fechadas, você vê que utiliza até uma ferragem profissional para linha de refrigeração, porque a porta de refrigeração ela é muito grossa, então é muito difícil uma ferragem dar certo quanto a isso, né? Uma dobradiça. E você vê na foto do meio que abrimos uma das portas e tá ali um refrigerador, linha profissional, tudo interno em aço inox. A foto do meio é essa da esquerda aberta. Aberta. Certo. E você vê que a outra da direita não está aberta, que é um freezer, né? Então, só pra gente mostrar que teve... O vaso foi a referência ali. Sim. E até E a peças... da direita é o balcão refrigerado com um barril de chopp lá, ali tem seguindo o mesmo acabamento. Perfeito, Júnior. Você vê que tem um barril ali, a gente abriu aquela porta, mas tem até uma gaveta do outro lado, lá do barril, que é a gaveta para as canecas congeladas, pra você tomar o chopp estilo Outback. Legal. Aí tá vendo cada detalhe? Imagina você A gente vai tá ali gravar com aí, os seus amigos, seus parentes na casa, né? Sim. E aí eles ficam de frente de um balcão desse e você abre uma gaveta, Podcast num lugar desse. desenha uma caneca Fica legal. congelada. Cara, isso é experiência, né? Isso marca as pessoas. Não, isso que essa varanda, a gente mostrou 2 itens. Aí tem a gaveta para as carnes, aí tem um outro balcão refrigerado para outros tipos de alimentos, tem uma cervejeira também nesse estilo aí. Só que a gente tá mostrando aí que realmente foi toda a marcenaria na frente, mimetizada, né? Ela toda trabalhada para não chamar atenção para um eletrodoméstico e ficar mais experiência, né? bem Que normalmente, por exemplo, eu vejo igual o som, né? Quem gosta muito de som, você tem uma caixa de som grandona, você quer mostrar. É legal, mas não é fino, né? Hoje você tem um som que você nem vê de onde vem o som, que é o que é mais elegante, né? Que é o que a gente tá vendo aqui. Você tem um baita do equipamento, né? Vamos dizer assim, se fosse um carro, um V8 aqui, né? Com tudo que você pode ter de força para gelar, para servir e tudo mais, só que tem que ser turbo, E né? acaba surpreendendo, né? Exato. Porque quem espera que vai abrir uma gaveta e Sim. que vai sair uma caneca congelada, onde ele só teve essas experiências em determinados restaurantes renomados. Sim. De repente, Bem- nossa, onde veio isso? É bem diferente. E se fosse um projeto americano, você ia ver, né? Algumas saídas de ar, algumas entradas, né? Uma grade. Aí o motor também tá todo externo. Então é aquilo que a gente falou. Já tirou o ruído aí, deu essa privacidade também por conta desse acabamento, né? Junto com a marcenaria aí que foi toda revestida. Então, assim, são vários acabamentos com várias temperaturas com essa tecnologia. Então, faz com que realmente cada projeto seja único mesmo, né? Essa experiência é muito boa. Aí, só para mostrar na casa do alto padrão, o que não falta no balcão refrigerado atrás dele. À esquerda ali tem uma churrasqueira e uma coifa, né? Que também comercializamos, né? Que a gente também vende eletrodomésticos, coifas, churrasqueiras, somos especialistas nessa parte também do gourmet inteiro. Tá com tendência essa churrasqueira americana a gás? A tendência já mudou um pouco e o pessoal não assim, não é tão divulgado, mas existe a gás agora, mas não com esses botões na frente. Ela já é uma churrasqueira cooktop, que ela entra por cima como se fosse um braseiro, só que ela tem pedras vulcânicas. Então você aquece a pedra vulcânica, né? E ela vira brasa, porque o melhor churrasco é na brasa. Sim. Então, com essa pedra vulcânica em brasa, você faz o churrasco com defumação. Porque a gordura ping também tende. Faz essa experiência. Só que é diferente. Vocês imaginou? Eu acho que vocês também imaginaram aí. Rapaz, não dá pra fazer um test drive desse negócio? Parar é nosso. E aí, Júnior? Pô, hoje bota a gente mais lá. Se eu chegar hoje lá tem carne, vamos fazer. Tá vendo? Que delícia, hein?
E aí, vamos falar, o churrasco argentino da parrilla realmente é isso. Então você tá vamos falar assim, com a brasa ali, né? Então tem essa experiência, só que você desligou o gás, acabou, não fica queimando ali. Tem a questão do carvão, da árvore, Você de conseguiu várias chegar no coisas. resultado de uma parrilha sem o trabalho dela. Não, esse é perfeito. Então é uma tendência também, o pessoal, assim, renomado, até amigos aqui que tem frigoríficos, trabalham com carnes todos, a hora que faz essa experiência na nossa loja, a nossa melhor churrasqueira, vou pra ela. Show. Esse projeto é legal também, que mostra muito inox, né? Porque independente se você tem refrigerados ali ou não, embaixo da pia não, embaixo da churrasqueira não, só que a gente manteve uma mesma unidade. Então fazemos também armários de aço inox, tanto interno quanto externo. Então se um dia lavar, cair água, não vai estufar um MDF. Então temos também essa linha profissional também de inox, que Show é de bem bola. legal. E assim, eu acho que a gente já tá mostrando muitas fotos. Vamos finalizar com essa daí, que Não. teve a marcenaria na frente também, né? Nesse tom que foi na Casa Cor agora 2025. Então dá para perceber ali algumas gavetas abertas. Então você, É ó, o que a gente vê, a fecha. flexibilidade, né? Quando você quer um ambiente mais chamativo, você tem opção também com contraste maior. E é colada essa peça na frente. Então, se você quiser mudar depois, enjoei dessa cor, eu quero uma outra cor, Que legal. você pode retirar essa frente e colocar uma frente nova, porque essa frente de marcenaria, ela não tá nada conexa com a parte de refrigeração. Então, ela ali não vai deteriorar por refrigeração, nada. Você pode retirar ela e colocar, de repente, uma frente nova, porque tem produtos nossos, foi até engraçado. Meu pai falou, no ano passado, a gente trocou um balcão refrigerado num clube de usina aqui, que ficou 37 anos lá. Então, pô, ficou 37 anos o equipamento Monte Alegre, sim, que é um produto bem durável, bem acabado. Então, a hora que você vai ver, então, se você dá esse argumento também, você vê que você está fazendo um investimento legal, que comparado com o chinês, o nosso preço hoje em dia está muito próximo, graças à nossa escala de várias lojas no Brasil, e você trocando essa frente. Mas a qualidade é muito superior, né? Sim, esse é um ponto muito bom de perguntar, porque esse é o nosso diferencial. Quando o produto vem da China, tem muitos produtos muito bons da China. Muito bons. Só que as adaptações para o Brasil, o nosso, a gente tem um DNA. Às vezes não tem garantia, né? Sem garantia, aí já viu, né? A hora que precisa. A hora que precisa. O produto internacional que vem, tudo, o que acontece? Depois, é até interessante saber, muita gente não tem esse conhecimento. Depois de um certo tempo que ele parou de ser comercializado, tem empresas que, por regulamentações nacionais, você precisa manter por 2 anos ainda peça de reposição. Depende. Tem eu ainda falo chineses, mas porque hoje é o polo industrial. Sim, Então, com assim, certeza. tem gente lá que acaba fechando uma fábrica hoje e você não tem mais como falar com essa pessoa, você não tem essa peça. Então, Mesmo você que não pode- fechou, como é que você vai falar assim, de repente, a logística, né? Falar com os caras lá na China e tal. É legal ter uma campainha pra tocar, né? Não, É legal. Bom. Por exemplo, o endereço aqui em Ribeirão Preto, endereço tal, lá em São Paulo, endereço tal, se for dentro do nosso país, né? É outra qualidade de relação consumidor e fabricante, né? Faz, e é isso daí. Aí tem uma peça que, por exemplo, que deu problema. Como nós montamos todos os equipamentos, então se um fornecedor, por exemplo, meu de um ventilador, ele parou, eu tenho mais 10. Então, o nosso cliente não vai ficar refém de falar assim, estragou um produto, então esse produto nosso, não vou falar que é um Lego, mas como se fosse, né? Por quê? Porque eu tenho peças de reposições direto nosso e direto com o nosso CUI, nessa curadoria. Então isso traz segurança para quem está comprando o produto também. Ô Danilo, vamos falar agora do poder de venda da Remax, né? A gente tá lá, a cada 20 segundos aqui, já vendemos um monte de coisa aqui da hora que a gente começou, né? Como que a Remax, o fato dela ter aqui só na sua região mais de 20 lojas, centenas de corretores, o que é o diferencial dessa rede quando eu coloco um imóvel desse à venda? Ô Júnior, o trabalho em rede é muito interessante, porque nós compartilhamos negócios, né? Todo imóvel que é trabalhado por nós
nós é que assumimos a responsabilidade de levar esse imóvel ao mercado. E nós temos, assim, hoje, aqui na região de Ribeirão Preto, além de quase 400 corretores na Remax, os nossos parceiros somam mais de 1.000 parceiros. Então, nós ficamos à frente, representando esse imóvel em nome do proprietário, gerenciando toda essa relação de mercado entre potenciais compradores e corretores parceiros. E aí a gente acaba liberando o proprietário do imóvel para os afazeres do dia a dia dele, da empresa dele, dos negócios dele, da família dele. E nós cuidamos dessa relação do produto dele com o mercado. Nós assumimos essa responsabilidade. E nós entramos com dedicação, com tempo, com investimento financeiro para que esse imóvel seja vendido. Porque, infelizmente, o nível profissional do mercado imobiliário no Brasil deixa muito a desejar. É um mercado ainda muito imaturo. E aí nós assumimos o modelo de negócio norte-americano, que é um modelo mais maduro, né? Com conceitos mais eficientes para resultado. Então a gente, cada imóvel que nós trabalhamos é como um filho nosso. Nós pensamos nele todos os dias, o que nós vamos fazer para dar viabilidade de venda. Então, toda essa relação com o mercado somos nós que fazemos e não o proprietário. Porque muitas vezes o proprietário, ele tem suas atividades ali, o vendedor, né, do imóvel. Ele tem lá o seu trabalho, a sua expertise, que na grande maioria dos casos essa expertise não é no mercado imobiliário. Então ele deixa de atuar naquilo que ele não é especialista, ele contrata um corretor especialista que vai gerenciar todo o mercado. Ou seja, nós da Remax é que levamos esse imóvel para as imobiliárias e para os corretores. Nós que vamos fazer os filtros ali necessários, né, de prospecção, de visitas, de potenciais compradores. E a gente só vai Levar realmente quem tem potencial de compra, né? e então o proprietário, a gente só vai conversar com ele desde que seja um assunto que nós já validamos que compensa. Porque muitos relatam, né, que é uma encheção de saco muito grande lidar com isso. Principalmente se a pessoa tá morando na casa, né? Imagina. E também, infelizmente, aqueles profissionais que teoricamente teriam que sair trabalhando para o proprietário, muitas vezes estão até jogando contra ele, né? Ou seja, usando o imóvel dele para vender outros, né? Ou então não dando a mínima atenção para o imóvel dele, né? Só é um mero cadastro dentro da imobiliária, porque a grande maioria dos profissionais do mercado imobiliário trabalham com o mercado reativo, né? Eles esperam que alguém se interesse e entre em negociação com o imóvel. E nós não, nós fazemos um trabalho proativo de estimular potenciais compradores e corretores que venham, né, trazer os seus clientes aqui para o nosso imóvel, e nós estimulamos através do conhecimento completo do pacote de benefícios do imóvel, daquela região. Se for num condomínio, pacote de benefícios dentro do condomínio linkado sempre ali com a demanda daquele comprador, que nós temos que entender também qual que é o problema que ele quer resolver comprando um determinado imóvel. Então nós ajudamos, né, nesse contexto aí complexo de informações e estilo de trabalho, em prol ali do vendedor do imóvel. E é isso que esse estilo de trabalho que levou a Remax com o título de líder mundial em transações É engraçado imobiliárias. isso, porque assim, uma das coisas que eu vejo assim que se fosse personificar, né? Quando você passa na frente de uma casa ou de um prédio comercial, alguma coisa, você vê aquela 10 plaquinhas de 10 imobiliárias lá, parece que o imóvel tá gritando, pelo amor de Deus, alguém me compra, né? Não é verdade? Cara, Olha você que já entra desvalorizando aquele imóvel. Isso é uma coisa. A Remax ela tem o processo de trazer a exclusividade, mas justamente porque ela faz
todo esse investimento no imóvel, né? Porque assim, querendo ou não, não é exclusivo, porque a hora que você joga numa rede de mais de 1.000 pessoas, que você falou, aquele imóvel, você já está jogando para todo o mercado aquilo. A diferença é que você vai realmente trabalhar aquilo e você não vai ver um imóvel sendo, né, nessa situação, né, de desespero, parece, a venda dele, né? Por aí. Então, falando novamente do baixo nível profissional do mercado imobiliário, a grande maioria dos profissionais e das imobiliárias vão só cadastrando os imóveis, né, do jeito que o proprietário deseja, né? Ó, meu imóvel é esse, eu quero tanto de valor e tal. E eles trazem já esse produto para dentro da imobiliária, sem questionar a questão ali do estado de conservação, aquelas questões que porventura podem até atrapalhar o sucesso da venda do imóvel, ou até alocar aquele imóvel no preço que o mercado está disposto realmente a pagar, né? Se você não tem um cuidado desse, de preparar o produto para que ele fique mais atrativo e também faça um estudo de mercado para entender a que preço o mercado está querendo assimilar esse imóvel, todo mundo vai estar ali num ambiente com baixo índice de sucesso da transação imobiliária, né? Tanto quem está querendo vender, quanto o profissional que aceitou esse produto e o comprador também que jamais vai interagir com isso. Então, acaba sendo uma ilusão de trabalho, né, cara? Isso é bem legal, porque assim, eu vejo que é uma metodologia da Remax, porque assim, você sabe, lógico que você sabe, eu vendi minha casa com vocês, Sim. né? Quando eu mudei de casa para apartamento, inclusive um abraço pro Oswaldo aí, que foi o Oswaldo. Não, é Max Prestige, sertãozinho. E o que ele me trouxe, assim, que eu achei bem interessante? Primeiro ele foi lá, pegou metragem, fez uma avaliação e tal, e ele me trouxe uma pesquisa de mercado do meu bairro, com casas que tinha o acabamento similar ao meu, casas pior, casa melhor, né? E trouxe, olha, Júnior, onde a gente vai se enquadrar aqui, e eu tô te trazendo 3 projeções. Essa aqui é para você vender rápido, essa aqui é uma venda realista e essa daqui pode ser que demore mais, né? De acordo com a faixa de preço, que caminho que você quer. Peguei e falei assim, ó, vamos no realista, né? E a gente vendeu a casa em 2 dias, então foi assim, 2 dias? 2 Você dias. já estava tentando vender antes ou não? Não. Você já Foi, começou na realidade ele fez o anúncio pra gente, né? A gente conseguiu, usando esse anúncio, chegou um comprador que acabou chegando em mim por conhecer a minha casa e acabou dando negócio. Aí o Oswaldo seguiu lá com a finalização, mas foi muito rápido. E graças ao quê? Eu tenho um bom anúncio na mão, com as fotos legais e tudo mais. O trabalho dele e ser realista, né? Que foi importante. Exato, né? A hora que bate o preço, fala, cara, é justo, faz sentido. Então foi bem rápido, né? E quando a gente olha um pouco para o mercado americano, talvez venha daí essa metodologia, você vai me falar melhor, mas, por exemplo, você entra num Zillow lá nos Estados Unidos, você consegue ver, você abre uma planta de condomínio lá, você sabe, se a casa não está à venda, você sabe qual o valor que aquela casa foi vendida, né? Então você já tem essa histórico da visão. venda de todos os imóveis que estão lá no Zillow, por exemplo, né? Sim. Você consegue clicar num portal desse aí e ver por quanto que o cara comprou quando ele comprou. Sim. É muito mais evoluído do que o Exato. sistema nosso. Então isso já mostra que aqui no Brasil o sistema de transações imobiliárias ainda é muito imaturo, né? Entendi. Então Chega lá, tem alguma regulamentação, alguma coisa que faz com que mude alguma coisa nesse sentido? já está evoluindo bastante, né? Nós aí, trazendo essa cultura norte-americana do estilo de trabalho mais maduro, né? A gente está servindo de espelho aí para todas as regiões que a gente entra, né? Aqui em Ribeirão não foi diferente, né? Outro dia, num evento do mercado imobiliário, um dono de uma das grandes imobiliárias aqui de Ribeirão chegou para mim e falou assim: ô Danilo, eu queria te agradecer, cara. Eu falei, mas o que eu te fiz, né? Falei, cara, depois que vocês chegaram, eu fui obrigado aí a rever os meus conceitos, a me modernizar, a me atualizar. E hoje minha empresa está num outro patamar, mas vocês que estimularam essa questão. Falei, olha que legal, né, cara? Então, assim, comentando isso aí que você falou, ah,
a gente vai trazendo conceitos mais eficientes para resultado, né, de transações imobiliárias, o mercado vai se espelhando, vai se consertando também, e aí a gente vai trazendo o nível de serviço do mercado imobiliário para uma altura mais, né, mais profissional. A gente tem muito orgulho de estar sendo assim, de estar participando dessa evolução do mercado imobiliário, não só na região de Ribeirão Preto, mas como no Brasil e no mundo como um todo. Sensacional. Bom, pessoal, e se você quiser conhecer o trabalho da Monte Alegre, que agora eu vou vender meu peixe, entra num site maravilhoso aí, montealegrerefrigeração.com.br. Você vai poder ver tanto a linha comercial quanto a linha residencial. E agora eu queria, antes da gente finalizar, colocar a nova campanha da regional da Remax aí, que vai entrar no ar logo logo, né, Danilo? Vamos lá, Pra galera conhecer. Esse comercial tem 60 segundos e quando completar 20 segundos, a Remax terá vendido um imóvel. A maior imobiliária do planeta conta com 144 mil corretores ao redor do mundo, mais de 10 mil no Brasil e mais de 350 em Ribeirão e região, todos unidos por um mesmo ideal: servir com excelência. São centenas de profissionais trabalhando com exclusividade pelo seu imóvel. Nosso atendimento vai além da negociação. Ele reflete uma cultura que valoriza a ética, o cuidado, a excelência em cada etapa e alto padrão de entrega. Estamos na era da otimização do tempo e nada melhor do que confiar em especialistas para vender seu imóvel, liberando você para o que realmente importa. Por isso, a Remax mantém a liderança mundial na compra e venda de imóveis, com corretores excepcionais e resultados que impressionam, feita para quem sabe onde quer chegar. Remax é Max. Isso aí, Remax é Max. Vamos que vamos. Pessoal, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-los. Achei que esse formato, onde a gente traz duas empresas que complementam, Complementa, né? eu achei que foi Você deixa as papo casas muito- mais bonitas e a gente vende. Pois é. Conto com você, hein, cara. Isso é cada vez mais a experiência da casa incrível pra gente poder ter o sucesso da venda lá, meu. Não, mas eu conto com você também, desde uma residência que vai reformar tudo. Eu acho que assim, o mercado de alto padrão conversa, né? E esse papo foi muito bom e assim, desde a gente conversando ali no início, já tem coisas para fazer com ele, então assim, Que bom. tem Conexões. Essa é a ideia. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. E se você gostou, chegou até aqui, eu sei que em torno de 2 a 3% das pessoas que iniciam um podcast vai até o fim. Então, se você está aqui até agora, você com certeza já está inscrito, deixou seu like. Por favor, comenta aí o que você achou desse podcast, desse novo formato. Sua opinião é muito importante para a gente. Valeu? Até quarta que vem, 6 da manhã, novo episódio ElevaCast. Muito obrigado.